O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Alô, torcida do Flamengo. Alô, alô, Realengo. Museu de Arte Contemporânea de Niterói, Rio de Janeiro, fundado em 2 de setembro de 1996, se tornou o símbolo de seu município. Idealizada pelo prefeito da época, Jorge Roberto Silveira, e projetada por Oscar Niemeyer, deixou suas marcas utilizando formas curvilíneas em puro concreto. Oferece à população uma vista panorâmica da cidade maravilhosa. Com 300 operários, foram 5 anos para o término do edifício de 4 pavimentos, no qual foi utilizado 32 mil metros cúbicos de concreto puro, mesma quantidade utilizada para levantar um edifício de 10 pavimentos, projetado para suportar um peso de 40 kg por metro quadrado e ventos de velocidades de até 200 km por hora. Segundo Bruno Contarini, responsável pelo cálculo estrutural do Museu de Artes Contemporâneas, a estabilidade do conjunto vem do fato de que não se está acrescentando carga suplementar ao solo, uma vez que a carga total da construção, mesmo considerando o uso do museu e os efeitos dos ventos, é inferior ao peso da terra que foi retirada para a obra, 5.500 toneladas de material em escavações. O Museu de Artes Contemporâneas possui 16 metros de altura. As vigas de concreto protendido que atirantam o mezanino avançam em balanços de 11 metros sobre o forro. Sua cobertura circular possui 50 metros de diâmetro e foi impermeabilizada com material altamente resistente e utilizado para a proteção dos foguetes da NASA. Esse material tem capacidade de sofrer uma variação térmica de menos de 50 a 250 graus Celsius. A arquitetura de Niemeyer, ao definir-se essencialmente como um grande corpo branco suspenso do terreno e ocupado principalmente por um grande salão sem pilares, exigia o cálculo de uma estrutura especial que merece a descrição de seus aspectos mais relevantes. O grande salão central, com 462 metros quadrados, completamente livre de pilares e contornado no alto por um amplo espaço destinado a mostras menores, conhecido como mezanino, levou-nos à execução de quadros com grandes vigas protendidas e radiais sob o teto do museu. Apoiam-se tais vigas em 6 pilares com 50 centímetros de diâmetro. Os quadros de vigas e pilares formam assim uma espécie de mesa, apoiada por sua vez sobre a estrutura do primeiro pavimento. Administração e setores técnicos. As vigas em que está pendurado o mezanino foram construídas em concreto protendido e avançam em balanços de 11 metros sobre o forro de mezanino, integrando-se hoje a articulação plástica sobre o espaço museológico. O peso dessa superestrutura, transmitida pelos pilares ou prismas da mencionada mesa ao primeiro pavimento, é sustentado por um conjunto de vigas radiais realizado em concreto protendido. Do apoio rígido sobre o pilar central, essas vigas se projetam em balanços de aproximadamente 10 metros até a periferia circular do bojo externo do museu. Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a música, comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha. Alô, alô, Terezinha. Alô, alô, seu Chacrinha. Alô, alô, Terezinha. Aquele abraço. Alô, moça da favela. Aquele abraço. Todo mundo da Portela. Aquele abraço. Todo mês de fevereiro. Aquele passo. Alô, banda de Ipanema. Aquele abraço. Meu caminho pelo mundo. Eu mesmo traço que a Bahia já me deu. Régua e compasso. Quem sabe de mim sou eu. Aquele abraço pra você que me esqueceu. Aquele abraço. Alô, Rio de Janeiro. Aquele abraço. Todo o povo brasileiro. Aquele abraço. O comportamento estrutural das vigas exigiu que a armação negativa, na parte superior delas, passasse de um lado ao outro de apoio central, de forma a equilibrar todo o arcabouço até agora descrito. De fato, o apoio central cilíndrico é oco. Para permitir o transporte vertical,
por elevador ou placa elevatória de peças abrigadas no subsolo. Por isso, os cabos superiores da armação, forçados a desviar-se do poço, formaram uma estrela com a armação principal das vigas em balanço. É assim que o apoio central recebe e absorve, transmitindo-o ao terreno, todo o peso da edificação em pleno funcionamento. Quanto às fundações, e uma vez que é cavernoso o terreno do promontório de onde o Museu Oscar Niemeyer parece voar para a paisagem, construiu-se uma sapata com 16 metros de diâmetro e 5 metros de altura. O solo local é resistente. Ressalta-se que a carga total da construção, mesmo considerando o uso do museu e o efeito dos ventos, é inferior ao peso da terra que foi retirada para a obra. A estabilidade vem do fato de que não está se acrescentando carga suplementar ao solo. Por fim, as rampas de acesso público foram estruturadas em grelhas de concreto protendido com caixões perdidos. Quem visita a praça de 2.500 metros quadrados, onde fica o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, admira uma obra onde a técnica dá expressivo suporte à arte. A cúpula do MAC recebeu tratamento térmico e impermeabilizante com material altamente resistente e utilizado para a proteção dos foguetes da NASA. Esse material tem capacidade de sofrer uma variação térmica de menos 50 graus centígrados a 250 graus centígrados. A grande rampa externa de concreto vermelho conduz o visitante através de 98 metros de curvas livres no espaço, às entradas dos pavimentos superiores. A equipe de desenvolvimento constitui-se em Jair Valera e Ana Elisa Niemeyer. Fiscalização por Hans Miller. Projeto estrutural por Bruno Contarini. Projeto lumínico por Peter Gasper. Projeto de mobiliário e ambientação por Ana Maria Niemeyer.